Tá aparecendo para vocês a apresentação? Certo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês mandam no chat ou eu falo no microfone. Boa noite. A gente hoje vai falar sobre o humanismo. Semana passada a gente falou sobre o trovadorismo, que era considerada a primeira época medieval, né, da literatura portuguesa. E em seguida do trovadorismo veio o humanismo. O humanismo ele é considerado a transição entre a Idade Média e o Renascimento. Muitos chamam o humanismo até de pré-renascimento, né? Ele influenciou as mais importantes literaturas entre o século XV e o século XVI. É a fonte portuguesa após o trovadorismo que marcou a passagem da Idade Média para a Era Moderna. O humanismo ele tem características tanto medievais como renascentistas. Como eu falei no início, ele é o processo de transição entre a Idade Média e a Era Moderna. No humanismo, o ser humano passou a ser valorizado. E com essa valorização foi surgindo, assim, uma nova classe social, que essa classe social era a burguesia. O que era a burguesia? A burguesia não era nem servos e nem comerciantes. Com a burguesia surgiram então as cidades, e muitos homens que moravam no campo passaram a morar nestas cidades. E, consequentemente, com esse surgimento dessa nova classe social, desapareceu o regime feudal. E assim foram criadas novas leis, e o poder começou a migrar das mãos da igreja e dos reis para a mão daqueles que, apesar de não serem nobres ou clérigos, estavam ficando ricos. No trovadorismo, a gente viu que predominava o teocentrismo, né? Que era o Deus no centro do universo. Já no humanismo, passa a predominar um pouco do antropocentrismo. O teocentrismo ficou tipo meio termo entre eles dois. O teocentrismo não desapareceu totalmente e deu espaço para o antropocentrismo, que é o homem no centro do universo. O humanismo ele ficou caracterizado pela política, economia e sociedade. Como eu falei para vocês, o humanismo ele tem tanto características medievais como renascentistas. Aí ele ficou sendo considerado pelo feudalismo versus o mercantilismo. No humanismo surgiu o mercantilismo, né, que é a comercialização e o mercado. A nobreza versus a burguesia. A nobreza eram os reis, né, daquela época, e a burguesia foi a nova classe social que surgiu. A cavalaria versus a marinha. No trovadorismo, a gente viu que tinha as novelas de cavalaria, né? Que eram as histórias de aventuras dos cavaleiros. Só que no humanismo surgiu a marinha, que era as navegações, né? As grandes navegações. A vida cultural no humanismo. Ficou religião versus ciência. Como eu falei, que as características ainda predominavam do teocentrismo, ficou a religião versus a ciência. A ciência era o ser humano, né? Era o pensamento do ser humano já. O espiritualismo versus o materialismo e o teocentrismo versus o antropocentrismo. No humanismo, o status econômico passou a ser muito valorizado, muito mais do que o título de nobreza. Como eu falei no slide anterior, com a nova classe social, a burguesia, as pessoas que estavam indo para a cidade estavam se tornando mais importantes que os reis, porque eles estavam ficando ricos, né? Aí a religião começou a decair, mas não desapareceu totalmente, que é o teocentrismo. E o teocentrismo deu lugar ao antropocentrismo. O que é o antropocentrismo é que o homem passou a ser o centro de tudo e não mais Deus. Aí o humanismo ficou conhecido por ser o teocentrismo versus o antropocentrismo, né? Que o teocentrismo estava dando espaço para o antropocentrismo. As produções artísticas do humanismo, elas eram divididas em três: o gênero narrativo, o gênero lírico e o gênero dramático. O gênero narrativo era a prosa historiográfica de Fernão Lopes.
O gênero lírico era a poesia palaciana de Garcia Rezende. No trovadorismo, a gente viu que as traduções que predominavam eram os poemas, né? No humanismo, os poemas também estavam presentes, só que de forma escrita, não era mais cantada. O gênero dramático, que era o teatro de Gil Vicente. Esse Gil Vicente é a pessoa que teve mais destaque no humanismo, porque foi ele que criou o teatro português. Aí eu vou explicar um pouquinho de cada um para vocês. As Crônicas de Fernão Lopes eram textos em prosa, narração histórica e artística. Ela fazia uma descrição detalhada dos palácios e das aldeias. Apresenta as festas populares, que eram as festas da época, né? E informa o papel do povo nas guerras e rebeliões. E eram verossimilhança. O que é essa verossimilhança? Eram histórias que eram mais próximas da realidade daquela época, da realidade da sociedade daquela época. Algumas obras que Fernão Lopes escreveu foi a Crônica del Rei Dom Pedro, Crônica del Rei Dom Francisco, Crônica del Rei Dom João I e Crônica del Rei Dom João I. A poesia palaciana, que eram os poemas, elas ficaram conhecidas como o Cancioneiro Geral de Garcia Rezende. Esse cancioneiro era a junção de várias obras, de vários poemas que Garcia Rezende juntou para formar a poesia palaciana. Na poesia palaciana, a música se dissocia da palavra. Como a gente viu no trovadorismo, os poemas eram em forma de canção, né, de cantiga. Já no humanismo, essa poesia era escrita, não era mais em forma de música. Na poesia tinha um amor com intimidade. Os poetas eram mais realistas. No trovadorismo a gente viu que era como se fosse um amor impossível, né? O sentimento do trovador, vamos supor, pela dama. Já que já era mais realista, já era um amor mais real. Sai as cantigas e agora aparece o texto lírico, né? Que ao invés de ser cantado, agora elas são escritas. Elas usavam uma linguagem elaborada nessas poesias. E esse Cancioneiro Geral de Garcia Rezende tinha mais de 1000 poemas de 300 autores diferentes nessas poesias palacianas. O Teatro de Gil Vicente. Gil Vicente foi o nome de Portugal que mais se destacou. Ele escreveu mais de 40 peças teatrais. Como eu falei para você, ele foi o nome que mais se destacou no humanismo porque ele que deu origem ao teatro. O teatro, que era a dramaturgia, foi a manifestação literária onde ficavam mais claras as características desse período. A gente vai ver mais para frente, vocês vão entender, porque ele está dizendo que a manifestação literária é onde ficam mais claras as características desse período. O teatro de Gil Vicente, ele era popular, ele fazia uma crítica a todas as classes sociais, ele era moralizante, ele usava da moral para fazer o teatro, e ele utilizava humor. O conteúdo do teatro ele era dividido entre medieval e humanista. Como eu falei antes, no humanismo ele ainda tinha algumas características do período medieval, né? Aí, quando o conteúdo era medieval, ele era religioso, moralista, catequista ou sagrado. E quando o conteúdo era humanista, já da época que eles estavam, ele usava o conteúdo pagão, crítico, satírico e profano. As personagens, utilizavam das personagens para moralizar e satirizar o teatro, né? Os personagens eram divididos em alegóricos e tipificados. Os alegóricos eram os personagens que ele ia criar na imaginação dele. Poderia ser símbolos, moral, sagrado, ou então a relação entre bem e mal. E os tipificados eram personagens que existiam naquela época. Poderia ser um rei que ele ia usar para fazer o teatro dele, ou qualquer outra pessoa lá da sociedade. Ele usava o pagão, o crítico, ele fazia da caricatura no teatro, fazia caricatura de alguém para fazer as peças dele teatrais.
Ele usava também de pessoas do cotidiano dele, pegava qualquer pessoa do cotidiano dele para poder criar as peças teatrais. As encenações eram divididas entre litúrgicas e profanas. As litúrgicas eram mistérios e milagres. Quando as encenações litúrgicas era sobre a vida de Cristo, ou então passagens bíblicas. De milagres, eram situações da vida do santo em que havia intervenções miraculosas ou de moralidade, que eram representações alegóricas. A gente pode ver que nessas ensinação litúrgica predomina um pouco do teocentrismo ainda, né, da religião. E as ensinações profanas eram mais humanistas, já era mais o homem no centro de tudo, né, o antropocentrismo, que era dividida em farsas, que essas farsas eram popular, que falam do cotidiano, irônico e cômico. Ele ironizava do cotidiano para fazer essas peças. Momos, que eram representações mascaradas, que ele usava da mímica para ridicularizar o costume das pessoas daquela época. E os sotiers, que eram personagens loucos que tinham liberdade de expressão. Ele pegava um personagem que eles consideravam louco naquela época e fazia as encenações para poder dizer as verdades na cara da população, né? Que tinham mais liberdade de expressão, os personagens loucos, né? Para eles, né? Aí eu trouxe algumas das peças do Gil Vicente, com maior destaque. Como eu falei para você, ele foi o nome que mais se destacou no humanismo, né? Aí as peças que mais têm destaque, às vezes eles cobram muito no vestibular da UFCA, algum texto dessas peças, são essas aqui. A Freira, o Alto da Fé, o Alto da Índia, o Alto da Lusitânia, a Trilogia dos Barcos e o Velho da Horta. Esse alto, as ensinação deles ficaram mais divididas nesses dois pontos, em farsa e nesses altos, né? Que ele pegava esses altos da fé da Índia e escrevia. Aí são as que mais têm destaque. Que eu já vi nos vestibulares, são as que mais têm destaque. E é isso. Vocês têm alguma dúvida? Querem que eu explique alguma coisa novamente? Pois não, João Vitor. Pode falar. João Vitor? Não, não era nada não, sem querer. Ah, tá certo. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Vocês têm algum assunto que vocês querem que eu traga antes? Que eu tô seguindo o cronograma. Se tiver algum assunto que vocês querem que eu fale antes, né? Porque eu acho que não vai dar pra dar todos os conteúdos, né? Porque a gente nem sabia que o vestibular ia ser em outubro, né? Bem aí. Eu não trouxe nenhuma questão hoje porque eu achei pouquíssimas. Eu também não vou garantir que eu vou mandar na sala de aula, mas eu vou tentar. Eu vou encerrar bem aqui a gravação.